quero convidar os irmãos a ler o texto de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Esse microfone não vai com a minha cara, não. Já percebi que é pessoal. Percebi já. Lucas capítulo 24. Vai dar certo, pastor? Será? Quando eu falo, ele não gosta. E agora? Lucas capítulo 24. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 35. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E eles responderam: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: Ó tolos que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram, acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: Fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: Acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito seja o teu nome, Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor que fez Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitar, o Senhor que está sempre conosco e que nos deu a tua palavra, Deus. Este culto é para ti, e neste momento nós te pedimos, Senhor, humildemente, que tu fales conosco por meio da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse episódio é um dos mais marcantes após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
e um dos mais conhecidos também. Já era o domingo da ressurreição e provavelmente ali no começo da tarde, quando Jesus apareceu a esses dois discípulos, um deles só é identificado pelo nome de Cleopas, e provavelmente se tratava de um casal. Geralmente a gente lê dois discípulos e imagina que seriam dois homens, mas é muito possível que se tratasse de um casal. Estavam indo para sua casa, que distava 60 estádios, né? A distância de Jerusalém para Emaús, 60 estádios, dá 11.100 metros. Ou seja, a casa deles era a distância de 11 quilômetros aproximadamente. Para os irmãos terem noção dessa distância, da minha casa no Alto do Mateus para cá dá 12 quilômetros, da porta do Betel Brasileiro para cá dá 11 quilômetros. Essa era a distância que eles tinham que caminhar. Quanto tempo eles passaram para fazer aquela caminhada? 1 hora, 1h30, 2 horas? Não deve ter sido muito mais do que isso, porque eles estavam acostumados a caminhar bastante. Então, hoje eu quero meditar com vocês, com base nesse texto, no tema: Jesus está mais perto do que você imagina. É interessante a incredulidade e as consequências dessa incredulidade que provocaram cegueira nesses irmãos ao conversar com Jesus, caminhar com ele por mais ou menos aí umas 2 horas, digamos assim, e não perceber que era o Senhor que estava ao lado deles. Então, vamos atentar para 9 questões dessa passagem. Primeiro, no versículo 15, Jesus se aproximou deles. O versículo 15 diz assim: enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Então Jesus entrou na conversa no meio do caminho, não foi do começo, né? E foi se aproximando. E eles já estavam falando, né, sobre a ressurreição de Jesus. Puxa vida, ele disse que ia ressuscitar, hoje é o 3º dia, até agora a gente não avistou ele, mas já havia provas da ressurreição de Jesus, como o próprio texto fala mais à frente. E Jesus fez com que não sabia de nada e foi conversando com eles. Aí a gente percebe, em segundo lugar, que os discípulos não perceberam que era Jesus que estava com eles. No verso 16 diz isso: mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não reconheceram. Ora, os olhos deles não estavam fechados literalmente, estavam abertos como os nossos aqui. Lucas está falando dos olhos espirituais. Eles não atentaram para que era Jesus que estava falando com eles. É claro, irmãos, que Jesus apareceu com um pouco da aparência modificada. Aquele Jesus que foi crucificado, que eu preguei outro dia aqui, estava bastante flagelado. Ele apanhou bastante antes de ser crucificado. Ele levou socos no rosto, com certeza ele devia ter os olhos roxos antes de ser crucificado. Ele estava com as costas flageladas, abertas de tanto apanhar, mandado de Pilatos. E por último, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, que perfurou a sua cabeça e fez com que muito sangue escorresse sobre todo o seu corpo. Não foi com essa aparência que Jesus apareceu aqui, se apresentou aos discípulos. Ele se apresentou com o mesmo corpo, porém transformado, limpo desse sangue e glorificado. Uma aparência muito mais bonita. Um corpo que um dia teremos semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. E esse corpo glorificado de Jesus é de um material que a gente não tem aqui na terra para fazer uma comparação, para dizer, é igual a tal coisa. Não existe. Com esse corpo glorificado, a gente lê nos 4 evangelhos que Jesus se apresentou, falou com os discípulos, pôde ser tocado. Maria Madalena o abraçou em João capítulo 20, e ele disse que não podia ficar muito tempo ali com ela, porque tinha mais coisa para fazer, tinha muito discipulado ainda para realizar. Com esse mesmo corpo, ele comeu, né? Já falei sobre isso. Ele, a maioria das vezes que ele apareceu aos discípulos, ele fez refeições com os discípulos.
Também atravessava paredes e sumia num lugar e aparecia em outro, como aconteceu nessa história. Então é um corpo que a gente não tem um paralelo, a gente não sabe como é, mas um dia todos nós queremos um corpo semelhante ao do Senhor. E talvez isso amenize um pouco a culpa desses discípulos que não perceberam que era Jesus que estava falando com eles. Mas na verdade, o versículo 18 mostra o real motivo deles não terem percebido que Jesus estava com eles. Veja comigo o verso 18. Diz o seguinte: um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube as coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Irmãos, a incredulidade levou aqueles discípulos a não perceber que era Jesus que estava ao lado deles. E muitas vezes é isso que acontece conosco também. Jesus sempre está conosco. Aliás, ele geralmente está mais perto do que a gente imagina. Mas muitas vezes nós agimos com incredulidade e não percebemos que ele está ao nosso lado, guiando a nossa vida, não permitindo que tomemos decisões equivocadas, não respondendo às nossas orações como a gente gostaria, para nos dar o fim que vai glorificar a Deus. Precisamos crer que Deus é quem guia as nossas vidas e Jesus está sempre mais próximo de nós do que a gente imagina. Muitas vezes os salmistas oraram perguntando se Deus tinha abandonado eles, se Deus tinha se esquecido deles. E às vezes também a Bíblia usa a expressão que Deus se lembrou de fulano. Quando a Bíblia fala que Deus se lembrou de alguém, não é que ele havia esquecido. O nosso Deus não se esquece de nada. Ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Significa que ele jamais pode esquecer também, Então, quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de alguém, por exemplo, se lembrou de Noé após o dilúvio, significa que Deus passou a agir em favor daquela pessoa. Não é que ele esqueceu, é que agora chegou o momento dele dar a bênção que prometeu. Então a gente precisa ter cuidado para não agir como esses discípulos no caminho de Emaús, que não perceberam que Jesus estava do lado deles. Quarta questão que eu quero notar com os irmãos é que os discípulos estavam com a esperança morta. Veja comigo o verso 21. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Veja como eles estão desapontados, Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Então eles estão completamente sem esperança. Nós acreditamos, mas até agora nada. É importante dizer que muitos dos discípulos de Jesus esperavam que ele pegasse uma espada, montasse num cavalo branco e saísse guerreando contra Roma, porque naquela época Israel não passava de uma colônia romana. Era um povoadozinho pequenininho, que nem tinha autonomia sobre as suas próprias leis. Por exemplo, em João capítulo 18, verso 31, quando os fariseus quiseram armar para matar Jesus, eles sabiam que não tinham autorização para tirar a vida de ninguém. Então foram até Pilatos pedir autorização, porque como uma colônia submissa a Roma, eles não podiam nem exercer a própria lei do Pentateuco, em muitos aspectos. Então, alguns dos discípulos de Jesus, fica aí, pastor, do lado aí. Alguns dos discípulos de Jesus tinham uma esperança equivocada. Nós precisamos atentar bem para o que a palavra de Deus diz, para que nos apeguemos apenas às promessas que Deus fez eficazmente. Tem gente que acredita que Deus prometeu que os crentes vão ficar ricos. Não vão. Não por ser crentes. Vocês podem ficar ricos, espero que fiquem, todos vocês, todos nós, Mas trabalhando, fazendo bons negócios.
O fato de ser cristão não significa dizer que nós vamos ficar ricos. Tem cristãos que acreditam que Deus prometeu que a gente jamais vai ficar doente. Isso também não é verdade. Nós vamos adoecer algumas vezes, infelizmente. Mas um dia nós seremos libertos de tudo o que nos aflige. Essa é a nossa esperança. O apóstolo Paulo escreveu que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, somos os mais miseráveis entre os homens. A nossa esperança está para esta vida e a vida eterna, irmãos. Essa é a verdadeira esperança do cristão. Aqueles discípulos estavam desapontados porque não tinham visto Cristo ressuscitar e libertá-los da colônia romana. Muitas vezes Deus não responde às nossas orações como a gente quer. E graças a Deus por isso. Ele ora por nós. Ele é que sabe o que é melhor por nós. A quinta questão que eu quero ver com os irmãos é que os discípulos foram incrédulos em relação às provas cabais, o túmulo estava vazio, e em relação às provas espirituais. Os anjos de Deus, que não podem falhar, eles são perfeitos, deram testemunho que Jesus havia ressuscitado. E mesmo assim esses discípulos não acreditaram. Veja comigo, irmãos, os versículos 22 e 23. Diz assim: também é verdade, eles continuaram dizendo, que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, no domingo logo cedo, e não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo, No primeiro século da era cristã, o testemunho de uma mulher, infelizmente, não era considerado válido. Jesus mudou isso, tá? De propósito, ressuscitando, aparecendo logo para as mulheres. Aliás, dos relatos que nós temos da história do cristianismo, no primeiro século, só havia um rabino que tinha discípulas, e o nome dele era Jesus. Não há relatos de outro rabino que tinha discípulas. Eles só tinham discípulos homens, mas Jesus tinha discípulos e discípulas. E esses irmãos aqui não acreditaram no testemunho das mulheres, não acreditaram no túmulo vazio, não acreditaram nem nos anjos de Deus. E às vezes a gente fica pensando, puxa vida, como eles foram incrédulos. Mas às vezes nós somos como eles, ou até mesmo pior. Deus, o Deus que nos salvou dos nossos pecados, o Deus que já respondeu tantas orações, o Deus que continua a fazer milagres, muitas vezes está conosco mais perto do que a gente imagina. E a gente fica às vezes se lamentando, meu Deus, cadê o Senhor que não está vendo isso? É agir pior do que esses discípulos, porque eles estavam, digamos assim, no meio de um filme que estava acontecendo. Nós já temos aqui na palavra de Deus o roteiro completo do filme, já sabemos o final da história. Nós sabemos hoje mais do que aqueles discípulos, e mesmo assim muitas vezes duvidamos, mas Jesus está mais próximo de nós do que nós imaginamos, irmãos. A sexta questão que eu quero notar com os irmãos nessa passagem é que os discípulos também foram incrédulos em relação à palavra de Deus. Eles duvidaram das mulheres, do túmulo vazio, dos anjos e da própria palavra de Deus. Aí é demais. Leia comigo nos versículos 25 a 27. Diz assim: agora já é Jesus falando. Jesus não gosta de incredulidade. Olha que ele repreende os discípulos. Ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Aí Lucas diz, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Irmãos, duvidar de um crente que viu Jesus
já está errado. Duvidar do túmulo vazio estava errado. Duvidar do testemunho dos anjos estava errado. Mas não há incredulidade maior do que duvidar da palavra de Deus. Eles duvidaram das profecias do Antigo Testamento, de que o Messias viria, exerceria o seu ministério com milagres, com muita sabedoria. Isaías 35, Deuteronômio 18, Isaías 7, Isaías 9, Miqueias 5, muitas outras passagens bíblicas que falam sobre o ministério do Messias, Isaías 53, né, sobretudo, e eles duvidaram. Nós não devemos duvidar da palavra de Deus escrita, irmãos. Devemos crer, ler e saber que aqui é Deus falando e aplicar a nossa vida constantemente. Cada vez que nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Às vezes a gente pensa, né? Ah, Deus falou comigo naquele dia, no culto tal, na vigília tal, porque a gente ouviu uma profecia. Sim, falou. Mas todas as vezes que a gente lê a Bíblia, quer a gente se arrepie ou não, que a gente chore ou não, que a gente esteja lendo João 3,16 ou uma genealogia, é Deus falando conosco, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Deus não faz nada inútil, e a palavra dele é útil para a nossa vida, irmãos. Glória a Deus. Eles foram incrédulos em relação às Escrituras, e aí aconteceu um fenômeno maravilhoso. Eles tiveram misericordiosamente a maior aula de profecia bíblica de todos os tempos. Enquanto eles estavam caminhando, Jesus estava fazendo um culto público aqui, né? Um culto na rua, ensinando a palavra enquanto caminhava. E aqui nós vemos um fenômeno. É a palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo, usando palavras que saíam da sua boca para ensinar a palavra de Deus escrita. Eles tiveram a maior aula de interpretação bíblica de todos os tempos. A Bíblia pela própria Bíblia. Já imaginou, irmãos, o que será, como será que Jesus deu aquela aula para eles? Eu acho que eles ficaram calados o resto do caminho. No começo eles estavam discutindo, conversando, mas rapaz, será que eles diziam, né? Eu acho que algo do tipo, ele disse que ia ressuscitar, mas as mulheres disseram, mas será que é verdade? E o túmulo está vazio, mas será que não roubaram o corpo? Porque para o incrédulo sempre tem uma desculpa, né? Mas elas disseram que viram anjos, mas será que viram mesmo? Sei lá, essas mulheres às vezes inventam coisa. Eles deviam estar falando algo do tipo. Quando Jesus chegou na conversa, que disse, o que é que vocês estão conversando? Eles ficaram admirados. Você não está sabendo? Estavam em todos os grupos de WhatsApp aí dos crentes de Jerusalém. Ele não ressuscitou ainda, a gente estava esperando. E quando Jesus começa, primeiro ele escutou os argumentos. Quando ele começou a falar, aí eles ficaram calados até o fim da viagem. Quando Jesus fala conosco, irmãos, a gente tem que parar para ouvir. Ver bem o que ele tem para nos dizer. Tá? E eles tiveram a maior aula de Bíblia, de interpretação bíblica, de profecia bíblica de todos os tempos. O texto do capítulo, verso 27, diz que foi por todas as Escrituras que Jesus foi mostrando como deveria ser o ministério dele próprio, do Cristo. É claro que Jesus não recitou o Antigo Testamento inteiro em 2 horas. Não. Ele deve ter focado nas principais profecias. E aí deve ter falado, vocês não lembram que Moisés escreveu que havia um profeta semelhante a ele nós deveríamos ouvir? Vocês não lembram que Deus prometeu que enviaria alguém nascido de mulher para esmagar a cabeça da serpente? Vocês não lembram que Isaías prometeu que seria alguém, uma moça ia engravidar de maneira virginal, ia dar luz a ele? Vocês não lembram que Miqueias profetizou que o Cristo nasceria em Belém, na cidade de Davi? Foi assim que aconteceu. Vocês não lembram que Isaías disse que ele faria milagres, abriria os olhos dos cegos, fariam os aleijados andar e tudo mais? E aquilo tudo, enquanto eles estavam ouvindo a palavra de Deus, o coração deles estava em chamas.
Esse foi o testemunho que eles deram no final. É isso que acontece, irmãos, quando a gente estuda a palavra de Deus. É isso que acontece com o verdadeiro cristão. Quando ouve a palavra de Deus, o coração arde, a gente se anima, se empolga. A oitava questão, que mostra que Jesus está mais perto de você do que você imagina. Jesus se revelou de forma especial aos discípulos, mesmo em meio à profunda incredulidade dos discípulos. Veja comigo os versos 28 a 31, que diz assim: quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia passar, seguir adiante. Já estava anoitecendo, naquela época não tinha muitos hotéis como tem hoje. Aí Jesus diz: não, vou ver o que acontece aqui, né? Aí o verso 29, eles porém insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então eles convidaram Jesus para pernoitar na casa deles. Era um costume judaico isso, tá? O perigo era bem menor do que hoje. E eles perceberam também que Jesus não era um bandido. Mesmo sem perceber que aquele homem era Jesus, eles perceberam que se tratava de alguém de boa índole, alguém que servia a Deus, tá? Não foi um convite perigoso. Então entrou para ficar com eles. E aí chegou a hora do jantar. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo distribuía. Talvez em casa não tivesse somente eles três, mas outros adultos ou as crianças estivessem em casa. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. Eles perceberam que aquele homem era Jesus somente no último momento. Como eles devem ter lamentado isso depois? Não é verdade? Como eles perderam a oportunidade de dar um abraço em Jesus, de dar um beijo nele, de dizer: não, o senhor vai passar uma semana com a gente aqui, né? Com certeza Jesus não ia poder passar uma semana, porque ele tinha mais coisas para fazer, mas pelo menos mais um dia, eu acredito que talvez ele ficasse, quem sabe, né? Mas eles perderam a oportunidade. Irmãos, muitas vezes Jesus está do nosso lado e a gente não percebe e não desfruta da presença dele. A gente não pode perder as oportunidades de desfrutar de comunhão com Deus. E é interessante, veja como Jesus é misericordioso. Ele os repreendeu, ó tolos, inécios, para crer, demorar a crer em tudo que os profetas disseram. Mas mesmo em meio àquele poço de incredulidade, ele se revelou. Orou como ele sempre orava, abençoando o pão, partiu o pão do seu jeito particular, e depois que eles já reconheceram que era Jesus, ele foi para outro lugar e sumiu. Nós precisamos aprender com essa história para não deixar isso acontecer conosco. Em nono e último lugar, os discípulos se tornaram fervorosos missionários. Jesus sumiu, foi embora. A missão já estava cumprida. E agora? O verso 32 ao 35 diz o seguinte: e disseram uns aos outros, veja só, não é um ao outro, provavelmente os dois comentaram, mas é possível que tivesse mais pessoas na casa, tá? Disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as escrituras? Jesus não estava com a Bíblia e abriu e foi mostrando. Abriu, quer dizer, abriu o entendimento, tá? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos os 11 apóstolos, né? E os que estavam com eles, os quais diziam. Aí os apóstolos já estavam acreditando: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. E aí, meu amigo, deve ter virado a madrugada eles conversando, esperando: será que ele vai aparecer de novo aqui? Para onde será que ele foi? Eu acredito que nesse dia eles demoraram para dormir.
Eu acho que eles perderam o sono aqui por uma ótima causa: esperar Jesus aparecer de novo. Irmãos, imagine você ir caminhando daqui até o Betel Brasileiro, ali no Alto do Mateus. Aí chega em casa, toma um banho, vai jantar, janta. Foi o que eles fizeram. Só que quando eles perceberam que era Jesus, eles disseram: essa bênção não pode ficar só conosco, nós temos que anunciar que Jesus ressuscitou. Aí o que é que eles fizeram? Voltaram à mesma distância do Betel, a mesma distância do Betel, do seminário do Betel para cá, para a porta aqui dessa igreja, 11 quilômetros. Só que agora, à noite, a pé, à noite, sem lanterna, sem iluminação pública, sem jumentinho, sem nada, a pé, no escuro. Quando a gente entende que Jesus ressuscitou e que a gente precisa anunciar a bênção que é servir a Jesus, a gente está disposto a fazer esse tipo de coisa. O Russell Shedd, comentando essa passagem, faz uma alegoria. Eu não gosto muito de alegorias, mas essa ficou bem feita. E ele diz que o coração dos discípulos ardeu enquanto ouviram a palavra. Os olhos deles arderam quando eles viram Jesus, e os pés deles arderam para anunciar o Evangelho. Essa é a consequência de um encontro real com Jesus. Quando a gente entende que Jesus está mais perto de nós do que a gente imagina, toda a incredulidade é dissipada. A gente passa a confiar nele, passa a entender, passa a voltar a acreditar em tudo que ele disse. Tudo que ele disse volta a fazer sentido. A gente só precisa ter cuidado para não deixar a incredulidade tomar conta do nosso coração. Seguir direitinho a palavra de Deus e haja o que houver, Jesus está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre está conosco. E na verdade a gente nem percebe muitas vezes, mas o Senhor está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Essa passagem nos mostra isso. Mas o Senhor também disse em outros lugares que sempre estará conosco até a consumação dos séculos, Pai. Isso é mais do que suficiente para nós. Nos ajuda, Senhor, a perceber que o Senhor está conosco nos momentos de alegria e de tristeza, de prosperidade e de pobreza, Senhor. Também nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nos sentimos abandonados. O Senhor, todavia, jamais nos abandona, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, e pela tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe.